Hoje nós vamos conversar sobre uma atividade física direcionada especialmente para idosos, chamada de capoterapia. Antes de começar nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem de Patrícia Costa. Você conhece a capoterapia? Não? Então vamos conhecer um pouquinho dessa atividade física, que é uma capoeira adaptada à terceira idade. Essa é uma terapia utilizando elementos da capoeira, só que adaptada à terceira idade. Os movimentos respeitam as condições físicas e aos poucos vão dando mais capacidade àqueles que nem mesmo conseguiam se movimentar. Tudo através da ginga, como é o caso de Lemi da Silva. Como eu sou portadora de mal de Parkinson, eu melhorei bastante na coordenação motora, no próprio desenvolvimento da capoterapia, porque é uma coisa leve e que é fácil de se fazer a capoterapia. Então me sinto muito bem. Eu estava muito assim, impossibilitada de trabalhar. Mas, graças a Deus, hoje eu faço trabalhos manuais por exemplo, pintura, tudo através da capoterapia melhorou. Cheios de atividades, eles fazem parte de uma associação que reúne cerca de 500 idosos. A capoterapia é só mais um dos exercícios. A semana inteira nós temos exercício, segunda a sexta, e temos muitas atividades na parte da tarde, bordado, crochê, tricô, alfabetização para idoso. Enfim, é um dia, a semana inteira, o mês inteiro, muito ativo. Nós temos um vigor muito grande. Primeiro que a gente tem uns professores muito bons. Um deles é esse da capoterapia que está passando agora. Temos os professores com outra modalidade. Então a gente não tem tempo de pensar. E convido a todos os idosos que estiverem em casa com depressão, ou pensando em ter essa depressão, que isso é um mal horroroso, que venha, procure a associação, para que possa se despertar e acabar com essa depressão, que isso não pertence a nós, não. Animados, o grupo diz que a capoterapia ajuda a melhorar não só fisicamente, mas na parte social, onde fazem amizades. No lado emocional, agindo contra as depressões e muito mais. Eu vim fazer porque eu estava ficando com meus nervos trafiados. Eu não abaixava, não movimentava assim muito meus dedos. Aí eu voltei ao meu normal aqui. E meu remédio para dormir também é aqui. Eu fui acidentado e usava até bengala e deixei de usar porque eu fiquei bom do meu joelho. Minha coluna melhorou, minha autoestima melhorou também, viu? E além de eu ter saído de uma depressão também. Eu estava quase entrevado, melhorei bastante. Não estava nem quase andando, aqui eu melhorei mais. Ainda está meio dolorido, mas não está bom ainda não, porque eu estou novo aqui ainda. Este projeto tem a iniciativa do mestre Gilvan, desde 1998. Essa prática que começou em Brasília, em 1998, já tem mais de 50 mil adeptos em mais de 150 municípios brasileiros. E em Brasília, a gente espera esse ano ainda atender 10 mil idosos no Distrito Federal, com 80 adeptos, 80 facilitadores desse programa. Muitos idosos chegam ali sentados, às vezes os filhos traz, senta ele ali, acha que ele não vai levantar um braço, daqui a pouco ele está no meio da roda. Hoje mesmo tem idoso aí que mal a gente achou que ia fazer atividade e está ali no meio da roda dançando. Então a alegria, a felicidade, a musculatura, se hidratar a musculatura com grande facilidade, muitos problemas de depressão aqui. Tem muitos alunos que é encaminhado pelos médicos com problema de depressão. O resultado é surpreendente. A capoeira hoje tem feito um trabalho fantástico na saúde dos idosos. Na realidade, a capoterapia é terapia através da capoeira. Não tem golpe, não tem a maioria dos movimentos de capoeira, golpe não existe, movimento de impacto. O que a gente utiliza na capoeira é a música, é o berimbau, as cantigas de roda e movimentos fáceis que dá para eles trabalhar as articulações. Agora a capoterapia trabalha muito a emoção, né? Além de trabalhar a musculatura, trabalha muito a emoção. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava
Nosso convidado de hoje é o professor Igor Fernandes, formado em Educação Física e mestre de capoeira. Igor, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Gostaria de saber como é que a capoeira entrou na sua vida. Comecei capoeira muito jovem, né? Por volta de 10 anos de idade. E na quadra onde eu morava, o meu mestre de capoeira fazia uma série de treinamentos com a garotada da época e eu fiquei muito interessado, primeiramente, pela plasticidade da capoeira, pela capacidade de envolver aspectos acrobáticos e aspectos de luta numa mesma atividade. Fiquei muito fascinado por essa habilidade, né, inicial na capoeira. E com o passar do tempo fui percebendo outros aspectos, outras questões que também valorizavam muito essa arte. E por esse motivo quis estudar educação física para me tornar um bom professor de capoeira, para ter embasamentos teóricos, fisiológicos, biomecânicos e que eu pudesse, além desse saber popular, complementar com esse conhecimento acadêmico. E fui desenvolvendo dentro da universidade, dentro da educação física, alguns conhecimentos e alguns projetos relacionados à capoeira. E fiz meu trabalho de conclusão de curso relacionando a capoeira a aspectos socioculturais, capoeira e reabilitação social, uma inserção, né, da capoeira em áreas de risco sociais, como reabilitação de menores infratores. E esse foi um aspecto, né, que eu consegui agregar também à capoeira. E a partir daí fui descobrindo muito mais possibilidades, né, dentro desse contexto. E desde cedo, nosso grupo e meu mestre incentivou a pesquisa, o estudo da capoeira e hoje em dia a capoeira se tornou um núcleo de estudos dentro do universo acadêmico, não só da área de educação física, mas dentro de outras áreas de conhecimento como a psicologia, a sociologia e uma multiplicidade de temas estão sendo trabalhados através da capoeira, né? E hoje realmente um dos grandes aspectos tem sido enaltecidos, ressaltados dentro do universo da capoeira, tem sido essa utilização da capoeira dentro do universo dos idosos. Que foi o que a gente viu na reportagem que passou, né? E é realmente algo extremamente relevante, né? O mestre Gilvan, em 98, ele cria a capoterapia, né? Já com uma percepção de que a capoeira ela tem se entranhado na sociedade de uma forma múltipla. A gente vê a capoeira desenvolvida em crianças com forma de desenvolver aspectos psicomotores, a gente vê a capoeira, como eu falei, com trabalhos psicossociais, a gente vê a capoeira dentro de projetos de reabilitação, né, de pessoas com limitações físicas, na PAI isso está bem construído, e o mestre Gilvan ele especializa, né, dentro de outras possibilidades que ele cria, com a capoterapia em 1998, e com uma percepção, né, de que a capoeira ela não tem uma distinção de faixas etárias, as pessoas podem começar e podem desenvolver em qualquer faixa etária, tem um aproveitamento muito grande, não só nas faixas etárias, mas ela perpassa aí na sua história, desde o seu desenvolvimento, diversas esferas sociais, e as pessoas buscam na capoeira interesses múltiplos, né? E nessa área específica você percebe os idosos com um interesse muito grande pela musicalidade, pela questão rítmica, pela questão do movimento, e ele consegue agregar nessa modalidade não só os benefícios que a capoeira traz através do movimento, a melhoria funcional através da gestualidade, das músicas, do ritmo, da dança, ele consegue agregar dentro dessas atividades que ele reúne uma série de músicas populares, não só da capoeira, né? Então é um trabalho que vai melhorar a funcionalidade do idoso através da cultura brasileira, então isso tem um grande valor, né? Que muitas vezes você vê estruturas estimuladas, né, através de uma melhoria funcional, e ele consegue agregar essa mesma funcionalidade usando a cultura brasileira, usando a nossa cultura e agregando juntamente essa melhoria funcional, aspectos motivacionais, através do ritmo, através da musicalidade. Ele consegue agregar aspectos de afetividade, então tem a terapia do abraço, tem um envolvimento afetivo, de valorização das pessoas, que ele traz uma nomenclatura das pessoas mais vividas. Então, até essa terminologia já envolve um respeito, já envolve uma credibilidade, né, que eles dão para as pessoas mais idosas, e um envolvimento ali também, principalmente porque cria uma atmosfera de motivação, de alegria, de aceitação, né? E isso faz também que a gente entenda o benefício não só no sentido fisiológico, mas no sentido afetivo, emocional, psicológico, onde tem uma série de atividades lúdicas e que vão valorizar as pessoas na sua inserção e na forma de ser
deles ali. E será que o berimbau, né, o som do berimbau faz a diferença para o idoso se motivar a participar dessa capoterapia? Com certeza, e é uma questão até difícil da gente entender e explicar por que a musicalidade, por que a capoeira ela atrai tantas pessoas, né? Se nós chegarmos hoje, por exemplo, e começarmos uma musicalidade, um som de capoeira, em qualquer lugar público a gente tem uma aglomeração imediata. Então a capoeira ela tem, às vezes, uma questão inexplicável de aglomerar, de atrair as pessoas pelo seu ritmo, pela sua vibração, que é muito da cultura brasileira, o som dos tambores. Então isso traz uma alegria, traz uma motivação. E a atividade boa física é aquela que é prazerosa. Então, essa mobilização através do ritmo, através da música, realmente é um fator especial, né? Então, essa inserção do idoso, que ele vai encontrar um ambiente alegre, divertido, é algo realmente muito especial e muito característico também da capoeira. Voltamos agora com o nosso bate-papo com o professor Igor Fernandes para continuar falando da capoeira para os idosos. Igor, em relação à funcionalidade, como é que esses movimentos da capoeira auxiliam na melhora, né, da coordenação, do equilíbrio para os idosos? A capoeira ela tem uma especificidade que, dentro da mesma atividade, você encontra possibilidades múltiplas de estímulo. Então, desde a estimulação que a capoeira proporciona através de uma motricidade fina, né, onde você pode, através de instrumentos como berimbau, pandeiro, um atabaque, fazer uma estimulação, né, dos membros superiores, a forma de você segurar o berimbau. Essa estimulação ela é bem interessante, é como se você estivesse fazendo uma fisioterapia dentro de aspectos naturais do movimento daquele instrumento específico. Então essa estimulação já é muito interessante, né? Dentro de uma mobilidade das mãos, dos braços, de uma coordenação, de um ritmo e além um exercício de força e sustentação. Além dessa questão mais detalhada de uma motricidade mais fina, mais refinada, você tem vários fatores estimulados ali através da musicalidade das coreografias e através das danças que são agregadas aos estímulos musicais, que simula uma série de atividades do cotidiano. Então você vai abaixar, você vai levantar, você vai movimentar os seus braços, então tem uma movimentação múltipla articular e os estímulos vão trazendo um princípio bem interessante. Se a estimulação acontece, aquela estrutura corporal vai ter uma melhor funcionalidade. E os movimentos da capoeira são muito baseados em questão de coordenação, de equilíbrio, de uma habilidade entre diversas valências físicas, você tem que ter força, você tem que ter equilíbrio, isso de uma maneira muito natural e espontânea. Então a musicalidade ela dá um envolvimento que a pessoa não percebe que está exercendo uma tarefa que tem determinadas finalidades. Então acontece tudo dentro de uma forma espontânea e natural, né? Então é como se dentro de um gesto lúdico, de dança, a terapia ela está inserida ali num contexto às vezes imperceptível pela pessoa, mas que tem um fundamento fisiológico muito interessante e biológico para a melhora das suas funções orgânicas. E falando um pouco de socialização, que é muito importante para os idosos, né? Como é que essa modalidade consegue trazer esse tipo de aspecto social para que o idoso consiga também melhorar até, no caso, né, de uma depressão, de doenças aí que vão afetar um pouco a parte cognitiva? Talvez essa seja, eu acho, o maior benefício, a maior questão dentro dessa genialidade da capoterapia criada pelo mestre Gilvan. As pessoas, e aí a gente tem que entender um conceito amplo de saúde e de bem-estar, né, a partir desse momento. A pessoa envolvida dentro de um contexto onde ele se sente feliz, se sente aceito, onde o idoso se sente acolhido, sente que tem toda uma estrutura montada para ele, isso já traz uma aceitação grande, traz uma melhora da sua autoestima e eu percebo, né, que o bem-estar nesse momento está sendo um dos grandes fatores motivacionais. Se a pessoa encontra motivação para estar ali, se sente feliz, obviamente que ela vai ter toda uma facilitação orgânica, entendendo toda essa questão de uma somatização. Ele vai ter interesse em se alimentar melhor, ele vai ter interesse em cuidar melhor da sua saúde, inclusive para ele estar
pleno ali naquele momento, né? E toda a comunidade, todo o círculo de amizade que é criado vai gerando também um benefício para essas pessoas, né? Que começam a compartilhar os seus momentos de vida, começam a compartilhar programas sociais e ainda criam um aspecto amplo para poder se inserir de uma forma mais ampla ainda, trocar experiências de vida profissionais, aumentar o seu círculo de amizade, né? E acho que quebra um pouco esse paradigma do idoso na sua casa, do idoso que está ali para cuidar dos netos, né? É uma forma de entendê-los também como pessoas que têm necessidades próprias, que têm que estar buscando o cuidado próprio e ter essa valorização deles como ser humano, como pessoas que têm que ter uma dignidade e que, de certa forma, esse meio, esse ambiente é um ambiente próprio para a valorização deles e, se gostarem da capoeira, ótimo, que a capoeira vai abraçá-los para participarem também, não só da capoeira, mas da capoeira como um todo, com uma multiplicidade de oportunidades, de desenvolver jogo com outras pessoas, de interagirem com outras pessoas também de outras faixas etárias. Então, não é uma questão que pode se limitar à capoterapia, ela pode ser ampliada e eles adentrarem no universo da capoeira, conviverem com outras pessoas de outras faixas etárias, participarem de projetos, participarem, né, da capoeira de uma forma ampla, até mesmo verificando suas possibilidades profissionais, suas possibilidades pessoais. Eu acho que isso também é bem interessante, que eles podem se inserir também de uma forma bem mais ampla num contexto que pode ter iniciado com a capoterapia, mas depois pode se tornarem pessoas que contribuam para o universo da capoeira de um modo geral. E os idosos que no início tinham alguma motivação, como até foi colocado na reportagem da Patrícia Costa, que passou no início do programa, e que relataram que houve melhora depois, né, da utilização ou da participação nesse grupo de capoterapia. A que se deve essa melhora, assim, pelo que você entende, né, do que a capoeira traz para o idoso, né, um benefício específico para esse tipo de melhora, né, de movimento e para aquele idoso estar, a partir daquele momento, achando que a capoterapia foi um tratamento, né, fundamental aí. Esses benefícios, eles têm sido bastante evidenciados, até com uma proposta de levar essa estrutura como uma ginástica laboral para dentro das empresas, né? Então, essa verificação tem sido recorrente. Então, com certeza, por uma multiplicidade de fatores. Temos que entender também, ter bastante cuidado, porque não é uma atividade mágica que vai sanar todas as problemáticas crônicas degenerativas. Nós temos que entender que é necessário também um acompanhamento médico, a medicação, né? E isso tem que ficar bem claro, não é porque está fazendo essa atividade, essa estimulação que você pode abandonar. E sim agregar essa multiplicidade, né, de estímulos e de cuidados médicos com a capoterapia, né, com a capoeira para os idosos. Então, eu vejo dentro dessa questão mais fisiológica e biológica, um dos grandes benefícios é a forma de estimulação, que acontece de uma maneira diferente, que a capoeira proporciona, como eu coloquei anteriormente, questões que envolvem estímulos variados. É como se eu pudesse fazer numa só atividade exercícios fisioterápicos, exercícios de fortalecimento, exercícios de coordenação, juntando uma gestualidade que dá essa multiplicidade de benefícios. A própria posição que a pessoa ocupa durante a capoeira traz para ela todo esse equilíbrio e coordenação que ela vai aos poucos conseguindo, melhorando? Com certeza, com certeza. São valências diferenciadas que a gente consegue agregar numa forma de estímulo única. Força, o equilíbrio, né? A sua resistência muscular pela repetição do exercício, alguns cuidados que a pessoa tem que ter ali com a ginga, então tem que trabalhar postura, tem que entender o seu próprio corpo, começar a atentar para determinadas posturas que a pessoa desconhecia. Então, para fazer alguns movimentos, ele tem que começar a ter uma melhoria da sua percepção corporal. Isso, por si só, já é extremamente benéfico, né? Conhecer seu próprio corpo, conhecer suas necessidades, conhecer o que seria uma postura adequada. Isso é realmente um fator muito interessante para ela melhorar a sua organização corporal, para ter sua plenitude, né, física. Estamos de volta com o professor Igor Fernandes, falando um pouquinho sobre os benefícios da capoeira para os idosos. Igor, em relação à capoterapia, que trabalha um pouquinho, né, com os idosos, a parte de mobilidade, coordenação, existem estudos específicos sobre essa parte
sobre, né, essa parte da capoeira que beneficia os idosos? Nós temos hoje na Universidade Católica de Brasília um grupo de estudo organizado pela professora Tânia Amara, trabalhando especificamente a temática da capoterapia. Eu acredito que essa motivação aconteceu devido ao grande volume que a capoterapia criou, não só em Brasília, mas em todo o território nacional. Então, hoje em dia, ela tem sido realmente um tema acadêmico, pela mobilização, conforme eu já falei, e pelos benefícios encontrados, né? E eu acho bem interessante que a gente possa realmente estudar profundamente, verificando não só os benefícios fisiológicos, mas dentro de um aspecto social também, fazendo verificações quantitativas, qualitativas, porque hoje em dia a gente tem um volume muito grande em torno da capoterapia, né? Convenções, eles têm organizado congressos, né? Não só para fazer a capacitação, mas para fazer uma troca de experiências, cada um contando a sua experiência no seu estado. Diversos capoeiristas têm se mobilizado também para ter essa especificidade, poder trabalhar com essas pessoas. Então, eu acredito que esse volume, essa abrangência que a capoterapia teve, foi um grande motivador, um grande destaque para que a gente tenha pesquisas específicas sobre seus benefícios. E a capoterapia, além dos benefícios para os idosos, ela está inserida também em outros contextos, sendo utilizada de outras formas? Essa também é uma questão muito interessante, né? Porque hoje em dia a gente tem a capoeira em diversas formas, diversos formatos, em diversos contextos diferentes. Então, eu vejo como uma questão também muito interessante você ver a capoterapia acontecendo também dentro de um evento de capoeira, para as pessoas se beneficiarem do seu aspecto lúdico, do seu aspecto recreativo, né? E você vê pessoas que estão fazendo contato com o mestre Gilvan para que ele possa fazer a capoterapia no final de uma convenção, que ele possa estar inserindo ali num contexto empresarial, como uma ginástica laboral, como um momento apenas de recreação, de lazer, de festividade, porque isso também é um benefício, isso também é saúde. Tem um momento em que você vai gerar alegria para as pessoas, tem um momento que você vai gerar uma diversão, né? As pessoas têm que ter o direito de se sentirem bem e se sentirem que tem essa necessidade de um bem-estar. Então, esse aproveitamento não só para os idosos acontece hoje, como dentro da capoeira, e um respeito muito grande também, sem fazer um entendimento em relação a uma hierarquização, como se a capoeira tivesse um valor e a capoterapia outro, diferente, né? E nem uma forma de exclusão. Então, isso não tem acontecido, eu acho muito interessante, né? A capoeira, eu acho que ela é especial justamente por isso, pela poder se inserir em diversos contextos e ter uma aplicação diversas em várias instâncias da sociedade, a gente poder aproveitar o seu benefício de uma forma bem ampla. Então, parabenizo aqui nesse momento o mestre Gilvan pela sua iniciativa, por essas possibilidades e que realmente a estrutura acadêmica possa fazer essa parceria, estudando, trazendo, né, o seu conhecimento e que ela possa estar inserida de uma forma cada vez mais ampla. Bom, então, sabendo sobre tudo isso, né, que a capoeira traz como benefício, eu agradeço muito a sua participação. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E espero que todos consigam, né, de alguma forma, conhecer um pouquinho mais a capoeira, que culturalmente faz parte aí do que é o Brasil. Obrigada pela participação de vocês, até o próximo programa.